Vamos aqui primeiro para Timóteo, 1 Timóteo 1:14. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Nós vemos que na terça-feira ainda eu falava sobre o fazer, o dar, o doar, o transbordar, o compartilhar. E até me foquei mais em algumas obras, que a gente pode fazer e que às vezes nem vai nos fazer falta. Fazer por alguém próximo, um familiar. E claro, se a gente não começa a fazer pelos que estão próximos, fica uma lacuna na vida da gente. Eu já falei sobre isso aqui, que tem gente, por exemplo, que vai ter duas situações, num provável velório. Tem gente que não é difícil acontecer se as pessoas da igreja forem no velório da pessoa, você vê ali pessoas saudosas, tristes, olha, tão bom, um bom obreiro, um bom pastor, um bom conselheiro, um bom amigo. Olha, que pessoa, que perda, Vamos nos alegrar pela salvação, mas que perda dessa pessoa. E a família vai estar ali aliviada. A família ali não vai nos fazer falta. Eu falo que a gente tem que ter essa preocupação. E que caso aconteceria isso? Daquela pessoa que ela tem uma atitude na igreja, e ela tem outra atitude com os domésticos na fé. Mãe, pai, irmão, filho, marido, esposa. Porque a verdade a gente tem que tomar a decisão. Se nós tivermos um caráter deformado, como vários de nós teve, aqui dá para contar nos dedos de uma mão as pessoas que foram bem criadas, que tiveram uma formação familiar coesa, justa, uma criação, dosada, porque isso é muito importante na vida de uma criança. E é o que nós vemos hoje causando efeitos devastadores. A falta de dose. Eu não falo dose de remédio, eu falo dose de tudo, dose do que uma criança quer. Ela não pode ter tudo que ela quer. Ela não pode receber tudo facilmente, tudo dado, tudo. Até porque criança não tem noção. Se você vai numa loja de brinquedos como uma criança ou numa loja de doces, não importa quanto ela tem, não importa quanto ela consegue comer, não importa com quantos ela consegue brincar naquele ano, não é naquele dia. Ela vai querer tudo. Às vezes ela nem pensa que ela vai ter lugar para guardar tudo aquilo, mas ela vai querer. Por isso que é importante ter doses. Criança, hoje, nos dias atuais, com tanta tela, tanta tecnologia, não é difícil nós pegarmos casos de crianças que ficam o dia inteiro, e eu falo mais de 10 horas, 12 horas, assistindo alguma coisa numa tela, num tablet, numa televisão, num celular. Tanto que às vezes você recebe esses vídeos de crianças que basta o pai ou a mãe tirar o celular, não é tirar porque dosou, não, tirar para comer, tirar para dormir. Não, agora dá aqui o celular, não, agora você vai comer, agora você vai dormir. E a criança fazer aquele esperneio. Então, é preciso que a gente pegue a Bíblia como referência. Paulo ainda disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. A gente precisa, ao ponto que a palavra vai chegando e vai entrando, a gente precisa fazer alguma coisa com ela.
E não é apenas ficar com o armazenamento de um personagem, de um versículo, porque a fé do Abraão, porque o coração de Davi, porque a força lá do Josué, a coragem do Josué, porque o Jonas lá da baleia. Não, a gente precisa pegar cada mensagem e alimentarmos-nos dela. A Bíblia diz que o Abraão, depois de Deus ter falado com ele, e dito para ele, depois de ele ter tido aquele filho tão sonhado, ele já tinha um filho que era o Ismael, e Deus não pediu o Ismael. E a gente precisa entender, por que Deus não pediu Ismael? Porque não foi ele que deu. Não foi ele que colocou Ismael na vida do Abraão. O Ismael foi o filho que o Abraão, ele deu ouvidos a alguém fora da direção de Deus, alguém que não estava, como nós usamos a expressão hoje, no espírito. A mulher dele, num momento de revolta, de ingratidão, num momento de vitimista, já que o Senhor não me deixa engravidar, ou seja, acabou, né? Então, não vai acontecer mesmo. Então, eu jogo a toalha. Então, vai, toma a minha serva Agar, e aí você faz descendência com ela. Deus nunca tinha falado nada nem perto daquilo para o Abraão. E ele pelo menos podia ter consultado Deus. Senhor, posso? Senhor, vai ser o filho da serva, vai ser o filho da Agar? Porque quando ele perguntou para Deus sobre o Eliezer de Damasco, Deus não disse para ele claramente, não, este não será o seu herdeiro. Deus não falou, pode ser, é uma opção, Abraão, espera. Não, Deus disse não, este não será o seu herdeiro. Mas quando a Sara falou para ele não foi a Deus. Ele não perguntou a Deus, Senhor, será esse? Não era o Eliezer, então será este o meu filho? Um filho da serva? Deus teria dito para ele de novo, não. Não, esse não será o teu herdeiro. Um filho seu dentro da sua família será o seu herdeiro, o seu descendente. Mas ele não ouviu. Então, Deus não deu Ismael. Por isso que depois Deus não pediu para si o Ismael. E isso é importante a gente entender, porque a palavra de hoje fala do Senhor transbordar a graça dele na nossa vida. E para a gente também transbordar aquilo que vem pela graça de Deus. Aquilo que vem de Deus na nossa vida. Não pode ficar, nós não podemos ser uma represa. A represa é aquele recipiente que fica água, que cai ali e ali fica. Dali não passa, dali não sai. E quantos que estão vivendo dessa maneira, e às vezes a pessoa se engana, né? Porque no começo ela vem, ela ora, ela pede, ela não fazia nada espiritualmente. Ela não tinha nenhuma atitude. Aí ela começa a orar. O que começa a acontecer? O mundo espiritual começa a se movimentar em favor, na direção dela. É oração, é jejum, é trabalhos espirituais que a pessoa vai participando, que ela vai movendo os céus, que ela vai movendo as coisas para a vida dela. Então, ela passa um tempo, né, investindo na vida, na condição espiritual dela, e ela passa também um tempo colhendo daqueles investimentos que ela fez, da oração, do jejum, né, de mudanças que ela teve, que ela não ganhou nada com aquilo, só Deus. Ou seja, foram para Deus por obediência, porque ela creu na palavra. Só que aí, às vezes, ela se engana, a pessoa se engana porque ela pensa, não, então agora entrei, né,
Entrei no gozo do Senhor. Então agora, tudo que eu fizer, tudo que eu colocar a minha mão, está dando certo. Então agora tudo vai dar certo. Ela não está acreditando em Deus agora, ela está acreditando nela. Tudo que eu fizer, tudo que vier às minhas mãos, por onde eu passar, vai dar certo. Ah, mas a gente não tem que crer nisso? Você tem que crer nisso dentro da obediência. Que é o que está lá em Deuteronômio 28. Se vocês obedecerem fielmente esses mandamentos, todas essas bênçãos virão sobre ti. É ou não é? Não é todas essas bênçãos virão sobre ti sem nenhuma condição. Mas tem gente que uma vez que começa a vencer, uma vez que começa a viver algumas coisas, parece que foi movida uma alavanca para a direção da pessoa e agora sempre será assim, incondicionalmente. Não, agora minha vida vai ser de prosperidade. Não, agora eu vou ter saúde, eu não vou ter mais doença. Não, agora minha família, agora estou em outra fase. Agora tudo vai fluir, tudo vai dar certo, tudo vai acontecer de bom. Meu casamento vai dar certo, minha família vai dar certo. Não vou ter mais problema com os meus filhos. Não. Amém? Que seja assim pela obediência. Por fazer a vontade de Deus. Mas é um engano pensar que isso é automático, que uma vez que você entrou na bênção, que a bênção vai continuar sem que você faça nada. Não é assim. Então, nós recebemos graça. E a graça vem até nós de várias formas diferentes. A graça vem, por exemplo, com um entendimento. O próprio Senhor Jesus disse, se tem uma das coisas pelas quais eu sou mais grato, como também uma das quais eu mais assim me indigno comigo, é quando eu não entendo uma coisa. Ou seja, uma das coisas que hoje, né, óbvio, já teve o tempo que uma das coisas que a gratidão maior era por coisas materiais, por dinheiro, por conquistas materiais, por coisas materiais, conseguir comprar algo que eu desejava, obrigado. Inclusive obrigado Deus, Senhor, obrigado, eu sei que foi o Senhor tal. Hoje eu sei que é também, mas eu sei que não é o melhor, não é o mais importante, não é o que importa de verdade. Hoje, uma das coisas pelas quais eu sou mais grato é quando eu entendo algo. Principalmente quando eu entendo algo que eu já tinha ouvido muitas vezes, que eu já tinha visto acontecer muitas vezes, que eu já tinha presenciado muitas vezes, ou até que já vinha acontecendo na minha vida há um tempo e eu fazendo da maneira que eu considerava certa, e aí eu entendo. Como tem aquela passagem, eu era cego, mas agora eu vejo. Como também eu me indigno quando eu estou buscando entender algo que eu não entendo. Que tem coisas que às vezes a gente está lá, tem passagens às vezes que eu leio e aquilo não sai daquilo que está sendo visto. Não sai da literatura apenas. E eu entendo que ali está faltando algo, está faltando mais oração, está faltando jejum, está faltando algo que Deus quer. Por quê? Porque um entendimento, na vida de uma pessoa que tem ali o temor de Deus, um entendimento muda. Muda uma atitude, que muda o dia, que muda dali para frente, que muda a vida da pessoa. É ou não é verdade? Muda. É uma coisa que alguns ainda não entenderam, com aquela frase que diz que os fins justificam os meios. Não, mas no final é por uma coisa boa. Vamos lembrar que Deus não está preocupado tanto com o resultado como com o processo. E quantos que estão fracassando exatamente nos processos porque só estão preocupados, só estão olhando para o resultado? Não, mas no final vai dar certo. E se antes do final Jesus volta? E se antes do final,
eu tenho que dar conta de alguma coisa. A coisa mais importante que a gente tem na vida é o que a gente não tem palpável. É o que a gente não pode ver nem tocar. Essa é a coisa mais importante. E isso depende da fé. Quando a gente vê a passagem do rico e do Lázaro, Jesus exemplifica isso. E o que muita gente não entende, e fala até, né, tem até doutrinas, igrejas que defendem isso, não, que se uma pessoa for rica nessa terra, ela vai para o inferno. Para uma pessoa ir para o céu, ela vai ter que ser pobre. E na verdade ele não está falando da riqueza, do dinheiro, né, mas do que o rico foi preocupado, envolvido e no que ele acreditou uma vida inteira. Por que ele foi rico? Porque ele dedicou a vida dele àquilo. Ele não dedicou a vida dele a Deus. Porque ele só se dedicava ao que ele via, ao que ele podia tocar. Então, quantas vezes que a gente ouve? O ano passado, por exemplo, a gente teve aqueles jejuns, numa fase, né, que o ano estava aquela história, a pandemia vai, pandemia volta, pandemia vai, pandemia volta. E aí, né, começou naquela fase ali, no fim de abril, maio, aqueles rumores, e agora é assim, vai ser isso, vai ser tal. Não hesitamos em, não, Deus quer desamarrar coisas, Deus quer destravar coisas, Deus precisa, mas para isso o povo precisa estar envolvido com Deus. Vieram aqueles 7 jejuns do romper para um novo tempo. Lembra? Quem lembra disso aqui? Que a gente pegava, né, ia madrugada dentro. Não dá para as pessoas estarem aqui de dia, virem, ficarem ali em alguns horários. Opa, então vamos à noite. Quantas pessoas que ali... Porque ali não era para quem estava precisando de dinheiro, não tinha ali um pacote de dinheiro que pagava as contas, não tinha o familiar da pessoa ali esperando chegar e dar um abraço nela, não tinha um remédio para curar enfermidades incuráveis, não, mas ali tinha um chamado. Vem para Deus. Vem mais para Deus. Se aproxima mais de Deus. Anda uma milha a mais para Deus. Quantas histórias e quantos testemunhos de pessoas que ali fizeram aquela curva. A vida estava indo por um caminho, fizeram aquela curva, um entendimento. Quantas palavras que quantas pessoas que diziam, olha, eu entendi depois daquele jejum, olha, depois daquele trabalho, olha, tal palavra abriu a minha mente, olha, tal dia ali, tal jejum fez eu entender algo que eu não tinha entendido, e ali eu comecei, e ali eu fiz, e ali eu mudei, e ali eu me posicionei. Isso não é tangível. Não é palpável, não é visível, não é aquilo que muita gente, por muito tempo, uma vida inteira, imaginou que era a solução para a vida. O que definiria a vida. Não. Aquilo é o espiritual. E isso é o que não teve dedicação nenhuma do rico, porque o rico, ele se dedicou apenas ao dinheiro. Então, tudo que tinha a ver com o palpável, ele se dedicou, que é o que nós estamos mostrando. Você tem a oportunidade de receber de Deus. Aí recebe de Deus. E aí está fazendo o que com o que recebe de Deus? 2 Pedro 1:2. Graça e paz lhe sejam multiplicadas, pelo pleno conhecimento de Deus em Jesus o nosso Senhor. Para que eu vou ter a graça e a paz multiplicada na minha vida? Para quê? Para eu engordar de paz? Para eu engordar de graça?
A graça me torna maior? Quem falou sim, eu quero ver. Eu quero medir quantos centímetros que cresce. A paz me torna maior? Não, a graça, a paz me torna maior. Não é quantidade para que eu seja, para que eu recebo? Para que eu transborde, que é o versículo anterior. Deus derrama em mim, para que eu receba, seja cheio. Nós somos como vaso, porque nossa forma é essa. A gente recebe para a gente também derramar. Deus quer que quando nós nos inclinarmos, não nos inclinemos vazios, porque quando a gente se inclina vazio, a gente peca. As nossas inclinações, o que é uma inclinação? Você se dobra, né? Você está vazio, você vai beber do espírito de alguém. Você vai beber do espírito do mundo. Você vai pegar o que alguém está derramando. E quando eu falo alguém, eu estou falando um ímpio, eu estou falando o pecado, eu estou falando a maldade, a inveja. Mas quando você está cheio de Deus e você se inclina, você é que derrama, você é que transborda na vida de alguém. E é por isso que nós recebemos multiplicadamente a graça e a paz. Tanto que um dos cumprimentos era, né, graça e paz sejam com vocês. Graça e paz. Graça e paz. Né? Tem gente que até hoje cumprimenta assim, graça e paz, ou seja, receba a graça. Mas uma pessoa não recebe graça de mim, não recebe paz de mim, apenas por eu dizer graça e paz para ela. Precisa que haja da minha parte uma atitude de graça. Uma atitude que eu leve paz. Essa é uma pergunta importante. Quem estava aqui terça-feira, fica difícil até dizer que não, né? Se disser que não, vai mostrar que aí está faltando fé. Mas quem que já deu paz para alguém aqui essa semana? Eu me recuso a acreditar que foram só as pessoas que levantou a mão ainda assim, né? Ó. Quem? De verdade, não. Agora eu vou te constranger, se for o caso. Quem que deu paz para alguém aqui essa semana? Levanta a mão. O que é dar paz? Vamos falar uma frase que responde fácil essa palavra, essa pergunta. Quando você tira alguém do sufoco, você dá paz para essa pessoa? Quantas vezes que com uma atitude simples, você dá paz para uma pessoa? Uma atitude simples, você cobre ela em algo, você dá paz. Você vê a pessoa ali não dando conta de algo, você acode ela, você ajuda ela, você dá paz. Tem aquela paz que é comprada também. Você vê uma pessoa que não está ali fazendo algo, conseguindo algo, você vai lá e você supre aquilo, você ajuda ela naquilo. Isso pode ser de várias maneiras. Eu falei várias maneiras aqui na terça, não vou me prender tanto a atitudes, mas a própria parte financeira é uma parte que você dá paz. Você se derrama. É interessante que todo mundo, né? A gente quer muita coisa, várias delas que não tem valor, mas a gente precisa e, de fato, nós queremos também as coisas que têm valor. É ou não é verdade? Esse aqui é um versículo que fatalmente você já ouviu, mas nem todo mundo acredita nele, que está lá em Lucas 6,38. Deem e receberão. Sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada, sacudida, para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. Repita comigo isso agora. O padrão de medida
que adotarem será usado para medi-los. Quantos aqui que já tiveram e têm a oportunidade de fazerem? Aí você pode dizer assim, ó, eu já disse isso há muito tempo. Primeiro, o primeiro pensamento da mentalidade de escassez que uma pessoa, ela estudou, ela fez o ensino médio, fez faculdade, fez pós-graduação, fez o pós-doc, tá? É um PhD já. Eu não dou porque eu não tenho. Tem gente que é PhD em dizer, eu não faço mais porque eu não tenho. E é igual a história do biscoito, né? Tostines vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Né? Ninguém sabe, né, ainda. Mas a verdade é que você não tem porque você não dá. Porque a pessoa que está esperando ter algo, e não é ter algo, ela está esperando ter o considerável suficiente. Não, porque quando eu tiver suficiente para mim, para fazer tudo o que eu quero, que eu imaginei, e sobrar, aí eu faço também. Grande erro. Eu fui formado nisso, né? E a gente é formado por alguém, igual na escola, não é verdade? Você não vai na escola e fica sentado ali, olhando para a lousa e aprende. Tem alguém, não tem? Não tem um professor? Mesmo nos tempos que nós vivemos, que hoje tem muita coisa virtual, mas sempre tem que ter alguém, tem que ter uma pessoa ali que está te ensinando. Então, você quer entender muita coisa que a Bíblia diz, começa a pensar em quem foi o teu professor. Em quem te ensinou aquilo. Às vezes a gente tem dificuldade de entender por que é de tal maneira, por que eu sou assim nessa área, por que eu ajo assim nessa parte da minha vida. Porque às vezes você não está fazendo um pouco mais de esforço para entender quem foi o teu professor. Porque quando você consegue detectar quem foi o teu professor naquilo, você vai lembrar até mais do que você precisa e aquilo vai te ajudar. Então, por exemplo, na parte financeira, eu tive um professor que me ensinou isso, que eu não deveria dar, que eu não deveria fazer mais, porque eu não tinha nem para mim o que eu queria, o que eu imaginava, o que eu pensei. Depois eu tive outro professor que me ensinou a cumprir com a obrigação. E depois eu tive outro professor que me ensinou a ir além da obrigação e abrir as comportas dos céus. Eu digo, meu pai me ensinou a roubar de Deus. Porque era do meu pai as frases, pensa numa pessoa criativa para falar mal de dízimo. Meu pai. Meu pai, assim, eu lembro que, às vezes, que forçadamente ele levava minha mãe para a igreja, dependendo do carro que ele visse parado na frente da igreja, dependendo da maneira que ele visse, se ele ouvisse, ele podia estar num culto assim, não pegar nada, não lembrar um versículo, mas uma expressão que o pastor usasse, que denotasse que o pastor ali tinha feito algo fora daquele quadradinho que ele tinha escrito na cabeça dele, que um pastor pode fazer, aquilo ia ser assunto depois, está entendendo? Ah, você viu onde o pastor estava? Ah, mas ó, enquanto eu estou fazendo isso, o pastor estava fazendo aquilo. Acredite, tem gente assim na igreja. Meu pai, nessa época, ele também de vez em quando ia à igreja, e muitas vezes ia para pegar essas coisas. Eu sei que tem culto, que tem gente que perde a palavra por ouvir, às vezes, o pregador falando assim, tal dia eu estava em tal lugar. Aí a pessoa, o diabo está ali, às vezes, assim, né, quase balançando já, que o diabo está esperando uma frase do culto para distorcer. Aí o diabo, na hora que ouve aquilo ali, já sabe como que a pessoa age, o diabo faz assim, ó, pega aquele... Estou figurando, tá, gente? Não é assim, não. É só para não ficar maçante. O diabo pega aquele tridente dele e faz assim, ó, ai, opa! Está vendo? Ó, você não tem isso. Você viu o que o pastor falou agora? Ele tem, ele fez isso. Ó, ele estava em tal lugar. Você já foi nesse lugar?
seu derrotado, você já foi nesse lugar? Não, né? Mas o pastor foi. Com que dinheiro você acha que ele foi? A pessoa já... Tem gente que ouve uma frase, o pastor talvez vê algo no pastor. Ouve falar que ele foi num lugar, que ele estava, que ele, sei lá, que ele viu, que ele conhece. Ali acabou o culto para aquela pessoa. Porque ela entra numa comparação, e ali, em vez de ela alimentar o espírito dela, ela alimenta as dúvidas. Eu posso te falar isso com precisão, porque eu já fui assim. E eu tive um professor para isso. Mas eu não tive um professor porque o meu pai me transferia pensamentos. Ele falava isso. Então, cada vez que eu ouvia, eu pensava aquilo. E eu fui ouvindo, eu passei um tempo da minha vida ouvindo aquilo. Até que eu comecei a ouvir a minha mãe. O meu pai me ensinou a roubar de Deus. Esse foi meu professor. A minha mãe me ensinou a dizimar. Eu lembro a primeira vitória que eu considero que eu tive, de fato, que foi aquele emprego, eu já falei que eu buscava, não conseguia, buscava, era contra dízimo, contra tudo, era contra até ir na igreja. Ia na igreja, inclusive, porque minha mãe me obrigava, né? Porque se eu não fosse, ou meu irmão, ela também não ia na igreja, por meu pai não deixar, né? E você vai imaginando por quê, né? Então, eu lembro que na época que eu comecei a trabalhar, minha mãe, quando eu pensei, não vou ficar com quase nada, né? Porque parte eu tinha que dar dinheiro para ela, e eu fiquei com muito pouco, ela falou assim, e desse que você ficou, você vai dizimar. E eu esperneei aquela coisa, mas havia um temor. E graças a Deus, que a minha mãe insistiu comigo nessa parte, porque do jeito que eu era, do jeito que eu tinha sido formado até ali, eu precisava de outro professor. De alguém que tivesse força para se impor diante de mim com autoridade. Porque uma coisa que a gente perde, nossas crianças perdem muito hoje, é que o Estado, né, porque vários setores têm tirado a autoridade dos professores. Porque os professores, a ideia de professor é que ele seja uma extensão dos pais na escola, para ensinar às crianças aquilo que os pais não podem ensinar. Eles deveriam ser vistos ali no mesmo nível e respeitados no mesmo nível. Mas hoje o que a gente vê é o contrário. Hoje, se o filho chega em casa, antigamente o filho chegava em casa e falava assim, respondi para o meu professor. O pai falava assim, o que você falou? Respondeu para o seu professor? Você vai lá, vai pedir desculpa para ele, apanhava, tinha corretivo, castigo. Hoje o filho chega e fala assim para o pai, pai, respondi para o meu professor, toca aqui, isso aí, ó. E se ele de novo tentar falar isso com você, você fala mais alto com ele, me fala que eu vou lá, que eu vou impedir ele de fazer isso com você. Por que a gente tem hoje a juventude que a gente tem, você acha? Porque a autoridade. A criança não aprende quando é menor, e eu estou falando de tamanho agora, quando ela é pequena ainda não aprende que há autoridade, que existe hierarquia. A Bíblia fala do começo ao fim de autoridade. Eu que estou sujeito à autoridade, sei como é a autoridade, 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 autoridade. Aí a criança não aprende sobre a autoridade. Ela não honra, então ela não vai ter honra. Você está entendendo? Ah, mas meu filho vai ficar debaixo dos outros. Ele precisa disso. Ele precisa escalonar. Porque senão ele nunca vai conquistar. Então essa é uma dica, apesar de não ser o culto dos pais e filhos. Mas voltando naquele começo, aquela coisa que era pouco, ficava quase nada, você vai dizimar. Não, tal, você vai dizimar, porque senão você vai ser roubado, senão o que ficar na tua mão não presta. Não rende, não é bom, não vai fluir, até fica na sua mão, mas você não vê que está escrito na Bíblia, entra num saco furado, até entra, vai entrar o dinheiro, você vai pegar, você vai trabalhar, mas você não vai ter prazer, você não vai ter bênção, você não vai crescer, tua vida não vai. Não queria, mas cedi, graças a Deus. E foi um mês... E foi o segundo mês, e aquilo foi, e vai fluindo, tal. Mas assim,
estou dizimando, estou dentro das 4 linhas, está tudo bem. Até que anos depois eu aprendi o peso da oferta. Eu era aquele tipo de pessoa que fazia uma oferta por ano quando tinha propósito. Era aquela oferta do propósito. Era aquela oferta de, é o final de um propósito tal. Não vou passar, né, aqui sem colocar nada, porque a minha obrigação estou cumprindo. Não, estou fazendo a minha parte já. E quantas vezes que, sabe, eu nem lembro quantas vezes que eu ouvi essas palavras do fazer. Essa aqui é uma palavra que eu estou dizendo, quantos têm ouvido? Essa foi uma palavra que demorou o tempo para eu entender. Que a medida da minha vida era a medida que eu dava à minha vida pelas minhas obras. Como a gente leu aqui, o padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Então, quanto eu quero, não tem a ver com o quanto eu desejo, mas tem a ver com o quanto eu dou. É o que está escrito aqui. Então, eu dava quase nada, recebia quase nada. A vida era mantida, era por conta do dízimo, mas a vida não crescia quase. Porque essa era uma mentalidade. Não dá, não tenho para mim. Eu não consigo fazer as coisas que eu quero. Como que eu vou fazer mais? Como que eu vou dar mais? Até que eu aprendi, olha que não foi falta, não era falta de ensinar, de falar. Eu comecei a acreditar, porque às vezes a gente está na igreja, está ouvindo a mensagem, está ouvindo a palavra, está ouvindo testemunhos, mas sabe, parece que não entra, que é o que eu falo, eu sou grato quando algo que não tinha entrado na minha vida entra. Até que eu comecei a pensar, quando a bispa fala essas vivências que ela teve, desde lá do pacote de arroz, das latas de óleo e tal, e fez, e o que sonhava antes, e o que pode realizar hoje. Pensei, peraí, a vida dela não era muito diferente da minha. A vida dela, a situação dela não era muito diferente da minha. A condição financeira dela que ela vivia não era muito diferente da minha. A casa dela não era muito diferente da minha, mas por que ficou tão diferente? O que aconteceu nesse meio de tempo? O ímpio, o incrédulo diria, ganhou na loteria, teve tal coisa, recebeu uma herança, começou a mexer com algo que dá muito dinheiro, ou teve a sorte de cair numa pirâmide que antes de alguma coisa pegou o que tinha que pegar. Não. É como ela fala, bênção é geracional. Ela não recebeu bênção do pai e da mãe. Esse tipo de bênção não. A bênção que ela recebeu, principalmente da mãe dela, foram as orações, os jejuns. Essa foi uma professora excelente para ela. O que você tem que fazer quando algo não está bom? Vai para o joelho, vai para a oração, vai para a Bíblia, vai para a caixa de promessas, ver o que Deus está falando com você, se você está certo, no caminho certo ou no caminho errado. Está no caminho certo, continua. Está no caminho errado, se arrepende, pede perdão, busca a Deus, vai fazer o que é certo, vai jejuar, vai buscar. Mas dinheiro não. Quem conhece a história dela sabe, não teve dinheiro, recebi, meu pai deixou isso, minha mãe deixou isso, não. Começo de vida difícil, tanto que uma pessoa que chega a ter aquela quantidade de arroz e óleo para toda a família, não tinha muito, é ou não é verdade? Não tem como dizer que essa pessoa tem muito, que tem uma herança, tem alguma coisa, não. Então foi dando, foi doando. E se eu vi de perto, ela é liberal para Deus e ela é liberal para quando Deus quer usá-la para pessoas. Não tem como, aquilo vai, você ouve, aí de repente tem uma situação, faça assim, é isso que abre as comportas dos céus, faça desse jeito. Então hoje, graças a Deus, mudou de novo meu professor. Para roubar Deus foi meu pai, para dizimar foi minha mãe, para ofertar foi a bispa. Isso às vezes gera coisas, tem coisas, hoje eu posso dizer que tem coisas que eu não pedi, que eu não peço às vezes,
e eu recebo. Eu nem falo tanto de coisas materiais, porque não é nem demagogia falar, mas não é uma área que não é prioridade na minha vida. Não vou dizer nem prioridade e nem secundária. Eu tenho o que eu preciso para viver. Para a minha vida, para a minha família, eu não tenho falta nem necessidade. Eu tenho necessidade, mas todas são supridas. Mas quantas vezes que eu sei que tem coisas que acontecem por conta de ofertas. Eu não tenho muito. Mas hoje eu nunca tenho aquela mentalidade que quando eu tiver isso, quando eu tiver tal condição eu vou fazer. Não. Cada palavra que vem nessa direção, cada direção que vem nessa... Às vezes aquele tempo que você está, você considera, não, agora está difícil isso aqui, agora esse é o momento que tem mais coisas. E eu entendo que cada vez que Deus fala de algo que Ele quer que a gente faça, que a gente dê, que a gente derrame, que a gente transborde, seja na igreja, seja na obra, seja na vida de alguém, seja uma atitude, seja o dinheiro, seja uma obra que você faz. Porque eu não vou limitar a transbordar a dinheiro, como não limitei na terça em obras. Como não vou limitar apenas aos domésticos na fé. Mas o que eu tenho visto na minha vida, o que eu tenho visto na vida de pessoas que chegaram na igreja, igual a bispa, que às vezes, se fosse para doar o arroz, igual falou ontem a pastora Mariana, para doar arroz, teria que abrir um pacote, que é o que estava usando, e teria que dividir. Mas que quando veio a palavra, quando veio a mensagem, a pessoa creu. Eu já cheguei a pensar que Deus escondia de uns e revelava isso aos outros. Eu já cheguei a pensar assim, não, Deus só pode... quando eu entendi que uma vez eu lembro que eu fiz algo que aquilo para mim era totalmente fora do normal, um ponto fora do livro, da curva, enfim. Aquilo foi tão rápido que é o que eu falo, não tem como não saber. Nem sempre é tão rápido. Mas mudança gera mudança. Quando há mudança da sua parte, você vai ver mudança na sua vida. Quando você muda uma postura, você vai ver um resultado diferente. Ainda que ele não seja o seu foco. Eu estou visando o resultado. Não, eu quero agradar a Deus, eu quero fazer isso aqui para Deus. Eu quero fazer porque eu entendi a palavra, eu entendi o propósito disso, eu entendi a mensagem. E a gente viu isso, a gente viu uma onda de pessoas que tiveram um boom assim na pandemia. Porque a pandemia foi a fase mais difícil em vários sentidos, e na vida de algumas pessoas, em todas as áreas da vida. Na família, no emocional, no financeiro. E teve gente que assim, não tenho mais opção, eu vou fazer. O que a palavra disse, eu estou fazendo. Eu estou indo, eu estou dando, eu estou entregando, eu estou derramando, eu estou semeando. Então, a palavra, a ideia da palavra é o transbordar. Mas eu quero que você pegue essa palavra e abra para identificar na sua vida, principalmente as áreas que estão paradas. Quem são ou quem foram os seus professores? O pai e a mãe da gente costumam ser os primeiros da lista, que te ensinaram alguma coisa. E como estou dizendo, não é que eles querem nos ensinar errado, mas a gente não consegue ensinar o que não é. É ou não é verdade? Não tem como, a gente ensina o que a gente é. Talvez você já está ensinando seus filhos coisas que você não está percebendo que estão erradas. Esses dias ainda eu atendi um senhor, né, que o arrependimento dele é que quando a filha ainda era pequena, né, não era pequena, mas era uma criança ainda, a filha queria mais às vezes, né, ir na igreja. Ele falou de um trabalho que a filha quis muito participar do Dia das Crianças, lá na Celso Garcia,
E que ele saiu da boca dele. Não, filha, igreja não pode se tornar a sua casa. Não, que isso? Não, não é todo dia que vai na igreja. Não, a gente também tem que ter uma vida. Igreja não é tudo. Expressões dele, né? Igreja não é tudo. E a menina queria ir na igreja, queria estar na igreja, queria fazer o trabalho lá do Dia das Crianças da igreja, que era o teatro na época que teve, né? E tal, e coisa. Aí até vinha na igreja. E fazia, e ouvia o culto, e quando estava a menina, descia para a escolinha e participava, mas queria mais, queria mais. E ele, não, igreja não é isso, não é, nem tudo é isso, tal. Qual o motivo que ele volta agora? A vida que ele imaginava, que ele ensinou para a filha aprendeu. A filha creu, acreditou. E agora vem ele buscar ajuda para tirar a vida, para tirar a filha de uma vida. Que olha que coisa, né? Na época a menina queria fazer o teatro da escolinha. E não pôde. Não estava, nem toda semana, não era aquele tipo de gente que vinha toda semana, geralmente na ceia. É aquela história, a gente vai na igreja quando dá, a expressão dele também. Agora a filha se embrenhou nessa vida. De artista, de teatro, e quem conhece um pouco desse mundo sabe como é que é. Pensa num mundo terrível. E agora como é que eu tiro a minha filha dessa vida? Porque ela não se embrenhou. Onde? Então, como é que agora? Falei, então, mas imagina, a expressão, não, você precisa falar com a minha filha e tal. Falei, então, mas que credibilidade eu tenho com a sua filha? Falei assim, você acha que ela vai me ouvir? Quem sou eu para sua filha? Que autoridade eu sou para sua filha? Por exemplo, há quantos anos que ela não ouve pessoalmente um pregador? Há uns 6 anos. Eu falei, aí eu chego lá na sua casa, eu sou o fulano. Ó, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. O que você acha que ela vai fazer? Você acha que ela vai fazer o quê? Bispo Anderson Cassim. Não, o senhor falou? O que é isso? Agora, espera aí, vou cancelar minha inscrição, não vou mais naquele lugar, nunca mais eu piso lá. Falei assim, quem não construiu esse tipo de autoridade na vida da sua filha foi você. Falei, você não construiu. Então, um pastor falando e o andarilho falando para ela, qual que é a diferença? Não, de verdade, é ou não é? Se eu sair lá fora e pegar um estranho e falar algo com ele, posso estar com o uniforme, a camiseta, quem eu sou para ele? Quem eu sou para ele? Eu sou um estranho como qualquer outro. É ou não é? Mas por quê? Não foi construído isso com ele. Então, tem coisa na vida da gente que não foi construída. Tem gente que fala para você, você não ouve, você pode até, por educação, nem por respeito, por educação você pode estar ali, você pode não ter uma reação, né, destemperada, você vai esperar terminar, mas você não vai considerar. Isso tem a ver com o que nós aprendemos na vida. E hoje, essa palavra vem já há um tempo, essa semana essa palavra tem batido. E eu acredito, como já foi comigo, que Deus tem chamado pessoas para mudarem de atitude, mudarem a percepção da vida. Porque você muda a percepção, você muda a atitude. Você muda a atitude, você vai mudar o seu destino. Porque se antes você ia para lá, agora você vai para cá, você vai chegar em outro lugar. Você vai ter outro resultado. Você vai viver outras coisas. Talvez você teve professores que, pode ser teus pais, podem ser pessoas com quem você conviveu, pessoas a quem você dava muita credibilidade, e que você
aprendeu aquilo, não é porque aquela pessoa é mal, porque você foi mal, ou porque você não quis. Não, a gente tem a ver com o lugar, com as pessoas com quem nós convivemos. Então, abra sua mente para aprender com a palavra. Quando eu digo que a minha mãe me ensinou a dizimar e a bispa me ensinou a ofertar, foram as pessoas de quem eu peguei o exemplo, mas exemplos da palavra. Que exemplos da palavra que você pode pegar agora? Que você pode identificar, eu posso pegar o exemplo de ser um doador, uma pessoa que transborda, uma pessoa liberal para com o propósito de Deus. E o propósito de Deus é a obra dele, o povo dele, aquilo que Deus manda você fazer, que Deus manda você, portas que estão fechadas que Deus manda você abrir, onde está escasso que Deus manda você semear, igual ele falou com Isaac. Mas eu quero que essa palavra não seja apenas de você pensar, eu estou aprendendo, eu estou ouvindo exemplos de quem semeou, de quem doou, de quem transbordou e foi muito abençoado. Não, eu quero que você pense que tem coisas que hoje você pode mudar, mudando seus professores. E quando eu digo professores, não é literalmente, não tem a ver com as pessoas, mas tem a ver com coisas que talvez você se vê aí limitado, que você não consegue romper, porque continua pensando em algo, em alguém, na atitude de alguém do passado. Continua limitando a sua atitude de hoje a algo que não aconteceu, ou algo que aconteceu e que o exemplo foi muito ruim, foi muito negativo. Muda de professor, você vai mudar de resultado. Eu já falei aqui, eu lembro que teve uma matéria na escola, que é uma matéria assim, que toda vez que eu quero saber algo, eu tenho que voltar a estudar sobre aquilo. Porque o meu professor ele não ensinou. Ele ensinava a gente passar de ano, não ensinava a matéria, que era geografia. Ele falava como é que ia ser a prova e falava quais seriam as perguntas da prova. Tem pergunta que eu lembro até hoje, inclusive, de tanto que eu li aquela mesma pergunta e decorei ela para só escrever na prova. Mas às vezes você pergunta uma coisa óbvia da matéria, daquele tempo que eu estudei, que eu não sei. Porque eu não aprendi. Ele não ensinava, ele pegava o livro, aquela parte de pergunta e resposta, e ia falando só aquilo. Isso aqui, Aí no finalzinho ele falava assim, acho que isso aqui vai cair na prova. A gente já anotava, show. Que era aquelas perguntas que a gente sinalizava para depois decorar a resposta. Então não ensinava, não falava. Tanto que eu não sei. Eu fico surpreso quando eu converso com o Murilo, o bispo Murilo, sobre geografia. Eu falo, meu Deus do céu, parece um professor de geografia e tal. Não, é normal isso aqui é tão normal. Eu falo, nossa, para mim não é. Para mim não é, uma coisa assim que eu ouço e falo, então, eu não aprendi isso aqui. Porque o professor foi um professor negligente. E na vida tem coisas que funcionam dessa forma, você só não está numa sala de aula formal, mas aquela vivência é o que está te marcando ali, é o que está entrando na tua mente, é aquilo que vai ficar registrado. Aquela memória, aquela fotografia, ela vai perdurar por muito tempo na tua vida. Aquela sensação até que você tem. Eu falo, a gente é sensível com o cheiro, não tem cheiro que você ouve. O cheiro que ouve aí é bom, né, gente? É isso aí, se alguém está vivendo assim, aí vamos, sexta-feira, libertação. Tem cheiro que você sente, que talvez há 30 anos você não sentia, mas quando você sente, não te remete a alguém em algum lugar? Aquele cheirinho, né? Eu falo, tem um cheiro específico de sabonete, que quando eu sinto aquele cheiro, eu lembro da minha avó. Que eu lembro que toda vez minha avó, assim, era aquela cena quase do fim da tarde, não era nem no fim da tarde, ela saia com aquele cabelinho branco dessa cor, né? E assim, molhadinho, e aquele cheiro que tomava o ambiente, aquele mesmo sabonete. Que é raro também sentir esse cheiro hoje em dia, né? Mas quando eu sinto, o cheiro da minha avó. Tem gente que é assim com o cheiro do mato, o cheiro do café,
o cheiro do estrume de cavalo, a pessoa que morou no campo, na fazenda, ou que teve algum tipo de animal específico, você sente aquele cheiro, você aprendeu aquilo. Da mesma maneira, tem ações na sua vida, que talvez você não detecta que hoje você está fazendo, porque foi o que você aprendeu. Com pai, com mãe, com tio, com vô, na escola mesmo. E dá para você mudar. Dá para você olhar para a palavra. Ler a Bíblia, pegar e falar, é meu. Ouvir uma mensagem que está falando com você, ó, isso aqui não é o melhor. O jeito que você conduz não é o melhor. O jeito que você faz não é o melhor. Jesus disse, aprendei de mim. Quantos de nós éramos destemperados, desequilibrados, pessoas que dependiam em tudo, de sentir para fazer, de ter vontade para fazer. Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E muito mais ainda. Jesus disse, se possível for, passa de mim. Passa de mim o quê, gente? Mas que seja feita a sua vontade. No final, o que prevaleceu? Passou o cálice ou foi feita a vontade de Deus? Isso aqui é uma lição. Não estou com vontade, não quero, não vai me agradar. Mas o que Deus quer? Deus quer? Eu faço, eu dou, eu entrego, eu estarei lá, eu vou pagar esse preço. Veja, faça uma análise. Talvez você está pensando agora e te venha à mente alguns nomes. Te vem alguns exemplos. E você é capaz de falar, opa, isso aqui é assim porque meu professor, meu mentor, minha base foi tal pessoa. Foi tal lugar. Foi tal situação. Não quero mais essa referência para a minha vida. Eu quero a palavra como referência. Eu quero Deus como referência. Eu quero ser um imitador de Cristo, como foi Paulo e disse, me imite, porque eu imito Cristo. Eu quero agregar, eu quero acrescentar ao reino de Deus com a minha mentalidade nova, com as minhas obras, com as minhas atitudes, com as minhas doações, com a minha entrega, com a minha fé. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Pegue o seu propósito, coloque ele no seu coração. Com seus olhos fechados, onde, quem, como, você pode transbordar. O que pode hoje já cair por terra na sua vida por você estar entendendo? Minha fonte não foi boa, meu professor não foi bom. Você pode estar aí pensando, não, graças a Deus, eu tive uma boa fonte, uma boa referência, um professor bom. Que bom. Que bênção. Mas se você está entendendo o contrário e vendo quanto que algumas vivências, algumas referências que você teve te deformaram também, isso é bom. Bom porque você está entendendo. Bom porque você está pegando agora, e você pode mudar isso. Você está vivo. Toda vez que eu uso essa expressão, o que eu quero dizer? Você está vivo, você tem oportunidade, você pode começar agora a fazer uma coisa diferente. Você pode dar um passo diferente agora e ter resultados diferentes. Você pode começar uma nova jornada e terminar em outro lugar. Você pode pegar a Bíblia, a palavra, como lição de vida.
Eu fico pensando, se eu tivesse até hoje com aquela mentalidade, onde eu estaria, quem eu seria, o que eu teria? Graças a Deus, que Deus enviou, colocou pessoas para transbordarem na minha vida, transbordarem a palavra, transbordarem exemplos, transbordarem conhecimento. E assim, às vezes não vem como a gente gostaria, não vem naquele carinho, não vem daquele jeito bem embrulhado. Eu lembro quando a minha mãe falou, meio que obrigou eu a dizimar. Aquilo não foi agradável, aquilo não foi gostoso de viver. Mas ainda bem que com a autoridade que ela tinha, ela se impôs sobre mim. Aquilo já deu destino diferente à minha vida. Você que tem alguma autoridade sobre alguém, tem momentos que você deve se impor. Se impor para o bem, se impor para impedir que uma pessoa faça bobagem com a vida dela. Se impor forçando uma pessoa a fazer o que é bom, ainda que não seja agradável para ela, mas que é bom para ela. A gente ouve isso e já pensa em filhos, mas tem gente que é líder de um grupo. Tem gente que conduz pessoas, tem gente que ensina pessoas literalmente. Tem gente que está à frente. Às vezes você vê que o teu cônjuge precisa de uma aprovação tua para tomar uma decisão e você, para agradá-lo, você acaba concordando, mesmo sabendo que aquilo não é bom. Você tem um irmão que te ouve, você tem um amigo que te consulta e talvez, às vezes, em vez de você primar pelo que é certo, pelo que Deus está te falando, você prima pela amizade, você prima, não, eu quero que ele goste de mim, eu quero que ele continue me consultando, então eu falo o que ele quer ouvir. Não. Você tem que falar o que é bom, o que é certo, o que você aprendeu de Cristo. Dá o bom exemplo, isso aqui vai ser difícil, mas faz isso aqui é o melhor para você. Não, mas faz o melhor para você. Como é bom depois de um tempo, naquele momento às vezes, você vê a pessoa ali resmungando, falando ali algo que não é agradável, não, mas você não quer o meu bem, não, mas por que você está fazendo isso comigo? Porque é bom para você, porque é o correto, porque é o melhor para você. Esses dias ainda eu vivi algo parecido. Tinha uma situação, eu e minha mulher, e à noite e tal, e tinha que fazer minha filha dormir, e eu falei para ela, você vai fazer ela dormir, que eu tenho esse compromisso, tal. Ela, não, mas eu tenho isso. E eu pensei, o que é mais importante? Eu falei, o dela. E tá bom, eu faço ela dormir. Aí daqui a pouco ela volta, não vou precisar mais fazer. Eu falei, agora você vai fazer. Não, mas deixa, não. Eu falei, você vai fazer. Eu estou cansado. Você vai fazer, porque depois você não vai se arrepender. Vai atrás disso, isso aqui é prioridade. Não gostou não, mas foi lá e fez. Fez, foi até o fim, tal. No outro dia acorda, fala, obrigado, ainda bem que eu fiz isso. Devia ter feito mesmo, porque agora eu tenho isso aqui, eu tenho essa autoridade para falar, eu posso, né? Isso aqui agora não vou me arrepender, fiz certo, foi o melhor. Se às vezes está perto de uma pessoa, você vê que ela não quer, que ela está cansada. Você vê que aquilo vai custar algo dela. Você percebe, as pessoas, a gente está com gente, você sabe o que a pessoa gosta, o que não gosta, o que para ela é agradável, o que não é, o que ela precisa. E quanta gente que está acabando com a família, está acabando com o casamento, está acabando com um relacionamento que tem com alguém, de sociedade, comercial, porque sempre fala o que a pessoa quer ouvir e não o que ela devia ouvir.
concorda com coisas que não são passíveis de concordância. Passa por cima da palavra, para estar bem com alguém. E aquilo dura minutos, porque daqui a pouco aquela conta vem, a pessoa, estou insatisfeito, não deu certo, não estou bem. Eu já ouvi de casais, um falando para o outro, por que você não me impediu? E o outro fala, não, mas eu te falei, não, mas você podia ter me impedido. Tem arrependimentos que a gente pode não ter. Decida não ter mais os mesmos arrependimentos. Atitudes, condutas suas com pessoas, que você pode ser o professor certo, a professora certa, ter a boa atitude, tomar a decisão que Deus está te dando condições de tomar. Seja uma pessoa que transborda. Se a graça de Cristo transborda na sua vida, transborde essa graça, derrame essa graça sobre as pessoas que estão à sua volta. Seja com paz, seja com graça. Que graça você tem recebido? Você aprende? Ensina. Você tem dinheiro? Use o seu dinheiro para melhorar, para aliviar, para levar paz, para dar qualidade. Você tem sabedoria? Dê conselhos. Conduza pessoas que são tolas. Você tem tempo? Invista o seu tempo. Você tem um dote, um talento, um dom? Derrama esse dom sobre alguém que não tem, que falta. Equilibra as coisas, equilibra pessoas. A graça chega até nós, para que como um rio flua por meio de nós. E a Bíblia diz que nós somos aquele sinal de multiplicação, nós somos aquele X de Deus. Porque Deus podia dar um pouco para cada um, mas Ele derrama sobre alguns para que aquelas pessoas multipliquem a graça de Deus sobre outras. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço. Porque essa palavra, meu Pai, para cada um de nós, é graça do Senhor. É paz do Senhor, meu Deus. É unção do Senhor, meu Pai. E eu oro para que aqui, meu Deus, tenham vários multiplicadores. Várias pessoas que decidam multiplicar a Tua graça. Receber graça e transferir, transbordar, derramar a Tua graça. Fazer, meu Deus, acontecer a Tua graça. Manifestar, meu Pai, o Teu poder. Que cada um, meu Deus, aqui se coloque nessa condição e que dê ao Senhor, meu Deus, aqui, agora, dentro da Tua casa já, o voto, meu Deus, a palavra que faltava, o sim para o Senhor, a decisão, meu Deus, que precisa ser tomada aqui, para que receba do Senhor mais graça, para que receba do Senhor mais condições, mais instruções, mais sabedoria, mais oportunidade, para que receba mais visão, meu Deus, para poder fazer, para poder, meu Deus, aplicar, para poder, meu Pai, derramar. E eu oro, meu Deus, para que cada um receba, para que cada um, meu Deus, já esteja tomando decisões, já esteja, meu Deus, olhando para quem, para onde, como, meu Deus, vai fazer, como vai multiplicar, como vai dar, meu Pai, ao Senhor. Meu Deus, nos usa para fazermos mais, para sermos os servos e os discípulos, meu Deus, que o Senhor tem chamado para sermos, para nos derramarmos em lugares, para nos derramarmos na Tua obra, para nos derramarmos, meu Deus, sobre pessoas que o Senhor já tem colocado no nosso caminho. O mundo é um lugar melhor por nossa causa. Se nós não tomamos essa decisão, meu Deus, o mundo perece. E se nós estamos vendo o mundo caminhar para onde está caminhando, é porque o número de pessoas que têm crescido intituladas os filhos de Deus não tem feito a sua parte.
Que nós, meu Deus, não façamos parte desse grupo, mas que sejamos aqueles que a tua palavra diz que é o povo separado, especial e de boas obras. Que o Senhor nos ajude sempre, a começar por hoje, para termos boas obras, para agirmos segundo a tua palavra, para darmos ao Senhor a cada dia mais, começando com agora, condições, meu Deus, para o Senhor nos usar, abençoar, meu Deus, e mudar a vida de pessoas. Um dia o Senhor usou alguém, o Senhor tem colocado pessoas no nosso caminho como professores, como referências, como estrelas, que têm feito, meu Deus, a luz do Senhor brilhar e tem nos iluminado, que assim nós também sejamos usados como estrelas, como luzeiros, como fontes de luz, meu Deus, na vida de pessoas também que o Senhor quer abençoar. Eu oro, Senhor, e eu consagro mais uma vez os projetos de conquistas dessa pessoa. Que ela veja, meu Pai, a tua glória. Que em cada área da vida dela que ela tem insistido, que ela tem orado, que ela tem pedido, que ela tem clamado, que ela tem apresentado ao Senhor, meu Deus, eu declaro que cada projeto seja concretizado, que em cada área, meu Pai, ela receba do Senhor, meu Deus, vitórias, que cada batalha que ela tem lutado no mundo espiritual, que ela receba a vitória do Senhor, porque, meu Deus, olha para nós, as nossas mãos espirituais estão levantadas, os nossos braços estão erguidos, nós estamos assentados sobre a rocha que é o Senhor, e temos permanecido, meu Deus, por isso, eu declaro que cada amalequita que Josué está enfrentando lá embaixo, em cada área, na saúde, nos negócios, na finança, no profissional, na família, no corpo, meu Deus, que sejam vencidos em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê vitória. Que cada projeto seja materializado, que não fique apenas escrito neste projeto, mas que se torne realidade, algo visível, palpável, tangível, que nós venhamos desfrutar, viver, meu Deus. Eu peço a tua ajuda, que o Senhor nos ajude, que o Senhor, meu Deus, nos conduza, que o Senhor, meu Pai, aquilo que tem faltado visão, nos dê sabedoria. E o que nós temos pedido, meu Deus, que o Senhor realize. Porque está escrito, pedi, dar-se-vos-á. Busquem e vocês encontrarão. Batam na porta e ela será aberta. E nós temos batido nessa porta, para que o Senhor nos abra e nos abençoe. Eu concordo, meu Deus, com cada oração. Eu ligo aqui na terra, meu Pai, a materialização de cada projeto de conquista, para que todos sejam ligados nos céus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Está ligada essa oração? Você pega o Espírito? Que Espírito você pega? Graças a Deus por isso.